Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês, meu amigo, minha amiga que está nos visitando, todos, sejam bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, sou pastor na Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Também atuo como professor de teologia, né? A minha principal formação é a teologia, ok? Agora, esse canal, ele fala de diversos assuntos, dentro de uma cosmovisão evangélica, ok? E o viés da minha teologia aqui é um viés mais conservador, tá? Ortodoxo, beleza? Não somos aqui progressistas de forma alguma e não bebemos em nenhum tipo de fonte oriunda, né, com requisitos de teologia liberal, de forma alguma, tá? Então, esse aqui é o viés do nosso canal. Porém, fugimos também de um fundamentalismo religioso rigoroso, né, que não abre, né, nenhum momento para uma discussão, que não pensa, né, com a contextualização de forma nenhuma. Tá? Nós procuramos ser ortodoxos, não progressistas, mas equilibrados, tá bom? Conservadores, porém equilibrados. Bom, uma vez que eu já disse bem-vindo para você, já falei aqui qual é o viés do nosso canal, né? Então, eu quero dar sequência ao assunto. Peço que você se inscreva no canal, curte esse vídeo, tá bom? Ajuda muito a gente isso e compartilha com alguém, tá? Não esquece não, dá um joinha aí para fortalecer, tá bom? O vídeo, nossos vídeos aqui não são profissionais, não temos a intenção de monetizar canal. Esse canal surgiu no meio da pandemia, né? Lá em 2020, quando eu precisei, as igrejas fecharam e eu precisei fazer então uma ponte com os membros da igreja. E esse aqui foi um canal que surgiu desde então. A gente segue gravando aqui e trazendo degustações, tá? De teologia, mas não somente teologia dentro do campo teológico, mas também teologia para a vida. E nós temos que pensar na nossa teologia como parte da nossa vida, tá? Como um todo. Em tudo que a gente for fazer, se vamos falar de política, precisamos encontrar a nossa identidade ali. Se vamos falar de casamento, precisamos falar com a nossa identidade. Se vamos falar sobre trabalho, tem ali uma identidade. Qual a teologia que eu tenho para cada um desses assuntos? Entendeu? Então, teologia para a vida, tá? Por isso que nós abordamos vários assuntos aqui. Muito obrigado você que está inscrito e tem nos acompanhado. Pessoal, é o seguinte, o assunto hoje, ele envolve a questão sobre bom senso, justiça e liberdade. Bom senso, justiça e liberdade. É verdade que nós não somos seres humanos perfeitos. Independentemente da religião que você tenha, mesmo evangélico, né, mesmo cristão evangélico, né, ele não vai ter uma perfeição. Nós não somos seres perfeitos. Perfeito é Deus, né? Perfeito é Cristo, tá certo? Nós somos seres humanos, falhos, limitados, e por conta do pecado, assim que ensina a teologia cristã, por conta do pecado narrado lá em Gênesis 3, né, na queda do homem, com Adão, a humanidade herdou o pecado, e o pecado, ele deformou, né, a gente, né, deformou no sentido de que nós não temos mais aquela plena beleza de quando fomos realmente criados por Deus. Perdemos muitas coisas ligadas à retidão, à verdade, perdemos muita coisa ligada ao amor e nos transformamos em seres egoístas, vaidosos, né, rancorosos. E é por isso que precisamos buscar o nosso Criador, precisamos buscar a Deus. Né? E eu sempre falo aqui da Bíblia como palavra de Deus, como manual para as nossas vidas, aonde por meio da ação do Espírito de Deus em nossas vidas, nós podemos nos alinhar àquilo que é a vontade de Deus, né? Com oração, com busca de Deus, porque sozinhos é muito difícil conseguirmos, tá? Mas ainda assim seguimos com defeitos, tá certo? Bom, aí é o seguinte, pessoal, vamos falar um pouquinho, então, dentro daquilo que a gente busca ser o mais próximo, daquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos revela sobre termos bom senso, sermos justos, íntegros, né? A gente precisa buscar essas qualidades que agradam ao Senhor nosso Deus, né? Ao Criador. E precisamos buscar e sermos seguidores de Jesus Cristo, o Senhor. Então, eu quero falar coisas aqui, não é para agradar a gente de um lado, nem para desagradar a gente do outro.
Eu vou buscar ser o mais imparcial aqui o possível, apesar de que eu sei que nem todo mundo entende assim as coisas, né? Tem gente que diz para ela, é 8 ou é 80, né? Mas eu acredito que pessoas que pensam assim, 8, 80, teriam uma dificuldade muito grande de andar com Jesus lá no século I, né? Jesus, o de Nazaré, o Senhor nosso. Porque Jesus, ele ensinava as coisas certas, mas ele não travava ninguém, ele não impedia as pessoas, não impedia as pessoas de fazerem aquilo que elas achavam que queriam, porque ele dava essa liberdade. Ele dava essa liberdade. Ele até disse uma vez que se alguém quiser vir após mim, quiser andar comigo, então sim, aí é uma escolha. Se você quiser andar comigo, negue-se a si mesmo, negue-se as suas próprias ideias, suas paixões, suas vontades, negue suas prioridades. Aí ele diz: toma a sua cruz todo dia, pega a sua cruz todo dia, porque a ideia é de que você vai morrer, sua velha natureza tem que morrer nessa cruz aí, para você viver o novo de Deus em sua vida. E aí ele diz: então siga-me. Veja que Jesus não disse, vocês têm que me seguir. Ele diz, quem quiser vir, esse aqui é o caminho. Então, nosso Senhor Jesus nunca foi um ditador. Nunca foi alguém que chegou e obrigou. As pessoas vão se quiserem. Tá certo? Buscam a Deus se quiserem, obedecem a Deus se quiserem. Mas entendam que a vida eterna existe, haverá um juízo final e todos serão julgados, cara. Por Deus, todos serão. Essa é uma verdade fundamental das Escrituras. Os que andaram com Jesus para a vida eterna e os que andaram sem Jesus para a condenação eterna. A palavra de Deus, a Bíblia, revela isso. Tá? Mas aqui na Terra você faz o que você quiser. As escolhas são suas. E veja, se o nosso Deus, ele é um Deus assim que dá essa liberdade humana, né? Sendo ele Deus, observe que quando pegaram uma mulher adúltera, né? Nos tempos de Jesus, levaram a mulher até Jesus, e na lei mosaica, que era dura a pena para adultério, disseram, olha, pela lei mosaica essa mulher tem que morrer hoje apedrejada. É inaceitável esse pecado aqui. Então Jesus, ele fica diante daqueles acusadores, a mulher acusada bem ali, e eles dizem para Jesus, e tu, mestre, o que dizes sobre isso? E Jesus, então, escrevendo na areia, pensando, ele diz para eles, quem de vocês não tiver nenhum pecado, quem de vocês já não errou, já não pecou de forma escondida, né? Quem de vocês aí for santinho, perfeitinho, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Jesus não disse nem sim, nem não, mas falou, decidam aí. E levou para eles uma palavra para autoexame, exame de consciência. Pessoal mais velho, que tem mais tempo de vida, mais experiência e automaticamente mais pecado, começou a pensar e disse, se tivessem me pego, se eu fosse pego fazendo aquilo que eu fiz no ano passado, estava morto. Quem sou eu, né, para julgar essa pessoa, se eu outro dia fiz um negócio aí, dei uma vacilada. E ali a consciência mexe com eles. Isso é a questão do bom senso. Tá entendendo? Aqui eu estou falando de justiça, bom senso e liberdade. Jesus ensina essas três coisas. A turma do 880 já ia falar, apedreja, 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 apedreja. Ou é 8 ou é 80, apedreja, mata logo. Né? Mas Jesus não é do 880. Ele coloca a gente para pensarmos de forma a termos equilíbrio, bom senso, coerência. E aí, então, aquela mulher vê que os acusadores deixam para lá essa história, porque Jesus, afinal de contas, fez com que eles pensassem. Então eles jogam fora as pedras e um a um, dos mais velhos até o mais novo, vão embora. Os mais novos aprendem com os mais velhos, né? E vão embora. Jesus pergunta para a mulher, onde estão os seus acusadores? E a mulher diz, Senhor, eles já se foram. E Jesus disse para ela, então, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai em paz. Olha que coisa maravilhosa. Porém, queridos, a turma do 880 do outro lado, porque tem a turma do 880 muito conservadora,
queria que matasse. Não, mata aí, meu, mata aí, arrebenta. É do 880. Quando eles realmente resolvem ouvir Jesus, eles vão para o bom senso e vão para o equilíbrio. Certo? E dizem, ela tá errada. Mas a gente não é tão perfeito a ponto de matá-la. A gente não é melhor que ela. E tem mais. Deixa pra lá isso aí. Entre ela e Deus agora. Deus a julgará. Eles viram as costas. Deixa pra lá isso aí. Ainda bem que ouviram Jesus. E ouviram suas consciências. Tiveram bom senso, graças a Deus. Agora, tem a turminha que acha que Jesus não vai falar nada. Que Jesus só vai dizer assim, não, vai nessa aí, já era, vai em paz aí, ó. Tem gente que, inclusive, quando lê esse texto, para aqui nesse versículo e não fala mais nada. Só que Jesus, ele alerta aquela mulher. Ele diz para ela o seguinte, olha, eu também não te condeno, vai em paz. Porém, não peques mais. Ele está dizendo, tá tendo uma chance aí, cara, recomeça, mas recomeça direito, faz certo. Você teve uma chance, uma oportunidade, então faz direito agora. Não cometa o mesmo erro. Não faça de novo. Queridos, isso tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Tá? Agora, quando a gente traz para a realidade do nosso contexto, o que a gente está vendo? A gente está vendo aqui no Brasil, agora eu vou falar, eu estou gravando esse vídeo em meados de julho, tá? De 2025. Julho de 2025. E a gente está vendo acontecer coisas esquisitas nesse país. Tá? E eu, como cidadão brasileiro, preciso me manifestar. Por quê? Porque eu voto. E se eu voto, e o voto aqui inclusive é obrigatório, então eu tenho o direito de falar. Bom, por enquanto, porque ainda é uma democracia. Ainda, por enquanto. Mas estou preocupado com essa democracia relativa, que está começando a mudar um pouco o seu aspecto e daqui a pouco não sei se seremos uma democracia. Tá? Porque todo lugar que tem autoritarismo e ditadura, eles nunca assumem, eles nunca dizem somos autoritários, ou somos ditadores, eles nunca falam isso. Eles sempre usam o nome democracia. É só você olhar o Maduro, né? É só você olhar ali para Venezuela. Ele está falando sempre em nome da democracia. Mas o país dele, a Venezuela, já não tem mais democracia. Tem censura, perseguição política, eleições questionáveis, né? E outras coisas mais. Um povo oprimido e um povo que começa a entrar, inclusive, na miséria. Por quê? Porque União Europeia, Estados Unidos, países que ainda buscam estarem sendo democráticos, não querem que haja no mundo ditaduras. Tá? Então aí tem sanções, tem punições. É lógico, queridos, é óbvio que eu sei que os países ricos também, eles, de certa forma, não vão querer deixar de ser ricos. E eles também se aproveitam um pouco de situações para ter lucro e explorar países pobres. Isso aí também é um pecado das potências, tá? Eu não vou passar pano, tá certo? Os países colonizados sempre foram vistos como colônia, e mesmo depois de deixarem de serem colônias, os países dificilmente têm como ascender, né? E conseguir ali, no formato atual, ter condições de tornar-se uma potência, né? Como são os países como Estados Unidos e outros países, grandes países europeus. Não que isso não possa acontecer, estou falando que há uma dificuldade até na questão das negociações, das questões financeiras e etc. Tá? Eu não vou passar pano para essa situação. Eu tenho que apontar essa situação e dizer que realmente temos essa situação. Entretanto, queridos, a gente precisa saber qual é o nosso poder de negociação.
Se nós não temos hoje nenhum poder de negociação, não temos, assim, uma força extrema, nós vamos fazer o quê? Virar inimigo do mundo? Vamos bater de frente com os Estados Unidos? Vamos bater de frente com a OTAN para apoiar a Rússia? Para apoiar a China? Para fazer não sei o quê? Queridos, tem que se pensar. Para a gente receber mais sanções, taxações. Por exemplo, recentemente o Lula criou aí o chamado eixo do mal, né? Onde só tem ditaduras para formar o BRICS. Para formar o BRICS. Só países de ditadura. Certo? E o Brasil no meio. E o Lula toda hora atacando o dólar, falando mal do dólar, sendo os Estados Unidos o nosso segundo maior comprador, o nosso segundo maior parceiro comercial. Inclusive, recebemos isso em dólar, né? Quer dizer, a moeda mais forte do mundo hoje. Não é inteligente, queridos. Não é inteligente o que esse governo Lula em 2025 está fazendo aqui em julho. Bater de frente, ficar criticando o Donald Trump, ficar por nada, por coisas que não tem nada a ver com a gente, entendeu? E ficar ali batendo de frente ali e tal. E aí entrou nessa situação que agora, é lógico, que envolve o Bolsonaro. Ex-presidente Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, tá? Se um dia você ver esse vídeo no futuro, isso está acontecendo aqui, é histórico, tá? Aqui no Brasil, o filho do ex-presidente Bolsonaro, que é um deputado, está licenciado, está nos Estados Unidos, e está dizendo que aqui no Brasil está havendo perseguição política. E isso também é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos, que tem aí, né, o Donald Trump como seu atual presidente, ele tem um alinhamento aos pensamentos de Bolsonaro, né, e por conta disso, ele está também, né, retalhando ou ameaçando retalhar o Brasil com sanções que vai mexer muito na vida financeira. E aí, querido, você vai perguntar, pastor, você é uma degustação teológica? E por que você está falando disso? Porque isso tem a ver com a nossa vida, e com a nossa fé, e com o nosso posicionamento. Se você não pensar isso, você tem a mente fechadinha, pequenininha, e você, quando a coisa ficar ruim aqui, aí você vai querer só lamentar, e aí já será tarde demais. Então você precisa ouvir o que está sendo dito aqui nesse canal, tá bom? Porque países que se tornam comunistas, como Nicarágua, por exemplo, né, Cuba, né, igrejas são controladas, meu irmão. Você pensa que você vai ficar indo para os cultos aí à vontade, como você vai aqui hoje, se aqui a gente se tornar um país de regime com ditadura? Você acredita que isso vai ficar desse jeito? Você acredita? Você acha que vai ficar tudo tranquilo? Vai afetar a tua vida, a tua fé, a vida dos teus filhos, a vida financeira e muitas outras coisas. Então escute o que eu estou te dizendo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, eu já falei que eu tenho meus pontos críticos aos Estados Unidos e às potências, mas eu sei também, queridos, que existem formas de negociar, tem jeitos de trabalhar isso para a gente poder aí manter uma relevância no cenário mundial, principalmente no que diz respeito ao comércio, principalmente com os produtos brasileiros. Porém, não será como o Lula, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está fazendo. Gritando com o Trump, batendo de frente, falando participando aí do BRICS aí, e no BRICS sendo o porta-voz de falar bobagens que outros integrantes estão quietinhos, Putin quietinho, né, o pessoal lá da China quietinho, os caras quietinhos, enquanto o Lula vai falando mal do dólar. Pô, pessoal, né? E agora, é o seguinte, o que acontece no Brasil é que não está tendo liberdade, irmãos. Estamos começando a perder a liberdade. Estamos começando a perder o bom senso. E também não está havendo justiça. Tá? Por isso que eu pus o tema do vídeo de bom senso, justiça e equilíbrio. O país polarizado é metade de direita, tá, outra metade de esquerda. E nessa metade aí, eu não vou nem dizer se é só metade, tem os neutros no meio aí, tá? Mas o que acontece é o seguinte, pessoal, eu tenho meu posicionamento, eu tenho minhas críticas aos Estados Unidos, ao imperialismo, mas eu tenho também minhas críticas a uma América Latina que é corrupta e que um discurso que seja de um viés mais comunista, socialista, sei lá, só é discurso mesmo, mas explora o pobre fica cada vez mais pobre, essa que é a verdade. Aliás, o pobre recebe
misérias. Né? Se você ir no Nordeste brasileiro, em muitos lugares, o Lula tá aí, o PT tá no poder há um tempão, né? Poxa vida, foram 2 anos de governo Lula no passado. Nós estamos falando de 8 anos de governo do PT, certo? E foi um ano que a esquerda se fortaleceu muito. Aliás, um ano não, anos, né? Esses 2 mandatos do Lula, onde a esquerda se fortaleceu muito, né? Ganhou uma das maiores bancadas aqui no Brasil, tá certo? Compondo a esquerda fortíssima. Tinha tudo para fazer algo de bom para o país, tá? O Nordeste, até hoje, ele é de maioria, né? A maioria dos líderes do Nordeste, que eu quero dizer dos deputados, das autoridades, vamos dizer assim, né? Deputados pelo Nordeste brasileiro, quase a maior parte do Nordeste, né? Os prefeitos, vereadores, né? E governadores também, não todos, mas ainda, a maioria ainda é da esquerda, tá? E o Nordeste continua sendo o lugar mais pobre. Por quê, queridos, vocês acham isso? Porque o Lula ficou 8 anos na presidência. Depois disso, a Dilma estava indo bem, ó, tanto estava indo bem que ele conseguiu não apenas ficar os 2 mandatos, conseguiu ser eleito, reeleito, depois conseguiu eleger a Dilma. É que a Dilma aí depois, né, lógico, no governo com tantas corrupções escondidas, chegou uma hora que os cofres públicos não aguentaram mais. Aí apareceram as pedaladas fiscais e um monte de outras coisas. Aí surgiu a Lava Jato, que alguns vão criticar o método, mas vamos falar real, né? Houve roubo, foi real, né? Em parceria aí com autoridades internacionais, inclusive, que o dinheiro aí era aqui no exterior, né? Houve aí um conjunto da inteligência brasileira, a Polícia Federal aqui no Brasil, com a inteligência americana e de outros países, na Suíça também, onde houve investigações conjuntas, né, em parceria, e porque empresários daqui também tinham envolvimento financeiro no exterior. Então, todos que foram envolvidos nessa grande corrupção, a maior de todas, né, Mensalão, Petrolão, né, etc. Os Correios, lembra dos Correios aí sendo usado aí para esse tipo de golpe, de corrupção, a Petrobras, né, e tantas outros, e outras estatais aí, talvez não menos, talvez um pouco menos citadas, mas vários esquemas de corrupção com ONGs envolvidas, né? Desviavam dinheiro, pessoas lucravam, e a Lava Jato fez um trabalho enorme onde bilhões foram devolvidos aos cofres públicos. Tá entendendo? Ou seja, o dinheiro roubado voltou. E não voltou todo não, viu? Mas voltou uma boa parte do dinheiro roubado. Ou seja, houveram confissões, delações. A verdade, até o Lula, né? Ele foi condenado e preso, passando por todas as instâncias, por 3 instâncias diferentes. Não ficou na mão de um único juiz. E na época, o próprio STF não se envolveu e seguiu-se a lei. Lula foi preso por corrupção, não só ele, o Cunha, né, Palocci e um monte de gente, empresários. Certo? Dinheiro do roubo foi devolvido. E foi a Polícia Federal que fez as investigações, galera. Porque se o julgamento do Lula, a condenação do Lula e dos comparsas dele, né, todos envolvidos, fosse um esquema do judiciário, a Polícia Federal então, teria feito parte aí de tudo esse negócio, né? Mas não, pessoal. Teve dinheiro apreendido, documentação, tudo certo. Não foi uma fraude. A prisão do Lula não foi uma fantasia. Foi real. Inclusive o STF na época também se calou sobre o assunto. Lula foi preso. Bom, quando o Bolsonaro ele aparece, o Jair Bolsonaro, ele é eleito pelo povo. Ó, você tem que ter, é isso que eu disse aqui. Você vai assistir meu vídeo, vai falar assim: "Ah lá, ó, tá passando pano pro Bolsonaro". O tema do vídeo é equilíbrio, bom senso, justiça e liberdade. Será que você pode ter pelo menos o bom senso de falar: "Eu não gosto do Bolsonaro, não voto nele, mas admito que o cara fez uma eleição limpa"? Será que é necessário mentir sobre o cara? Aí mostra que você não tem bom senso, que você não é justo e não gosta de liberdade, querido. Tá certo? Você faz o que acusa os outros de fazerem. Não, é um grande líder político, sim. Lembrando você que as eleições aconteceram
E por um pouco o Bolsonaro não ganha do Lula no segundo turno, nas últimas eleições. Certo? É justo você dizer que o Bolsonaro não teve como mostrar exatamente como o seu governo deveria ter sido, porque ele enfrentou, como o mundo inteiro enfrentou, uma pandemia? Será que dá para você ter o bom senso de admitir isso? Que nenhum outro presidente brasileiro enfrentou uma pandemia? Só o Bolsonaro? E para sabermos se ele teria sido bom ou ruim, completamente, teríamos que ter visto isso num cenário normal e não num cenário pandêmico. Isso é bom senso. Se você não tem esse bom senso, você é uma pessoa injusta, desonesta, evangélico ou não. Tá certo? Bom, então é assim, pessoal, temos que ter equilíbrio, tá? Da mesma forma, você que votou no Lula, porque o Lula, ele foi eleito, é o terceiro mandato do Lula, olha só como o PT gosta do poder, né? Por pouco, na última eleição, né, 2022, o Bolsonaro ainda era o presidente, mas teve eleições, e o Lula, que foi numa canetada do Supremo Tribunal Federal, numa canetada, num grande esquema, eu acredito assim, de projetá-lo de volta para tirar o Bolsonaro, tanto que é verdade que o Barroso vai dizer derrotamos o bolsonarismo, quando o Bolsonaro perdeu a eleição. É até estranho, né? Até não tem bom senso, nem tem senso de justiça, né? É um ministro da Justiça, né, do STF, tomar um partido desse e dizer que derrotou o bolsonarismo. Então ele estava do lado do Lula, isso, né? Então ele fazia parte da campanha. Então, esse tipo de coisa, se você não tiver o bom senso para ver que está errado, você não tem justiça nenhuma. E aí, se for para pastor evangélico, cristão, é pior ainda. É pior ainda, porque você vai lá querer falar de Deus e defender a injustiça? Não dá, né, querido? Fala logo que você... Para de envergonhar Jesus, vai pro mundo logo. Vai pro mundo, vá lá se sujar logo, porque ficar aqui, querido, sustentando questões injustas, tá entendendo? Não dá. Tendo político de estimação, não dá. Sendo, como diziam da direita, né? Sendo gado de esquerda, não dá. Né? E o STF, lógico, foi ele que soltou o Lula. Tem ministros do STF hoje indicados pelo Lula. Flávio Dino. Compartilha da mesma visão do Dino. O Flávio Dino é o ministro da Justiça, ele foi ministro de Justiça do Lula antes. E ele é da esquerda, ligado aos movimentos que Lula é ligado. É imoral, ele nem poderia ter sido indicado ao STF. O Zanin. O Zanin foi advogado do Lula. Nem era para ele ter sido indicado como ministro do STF. O advogado do Lula foi indicado pelo Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é imoral? E aí você vai dizer que quando esses caras forem falar contra o Lula, você acha que eles vão ser jurídicos? Técnicos? Não, queridos, eles vão ser políticos. O judiciário se transformou em política. Tá bom? E isso é uma vergonha para um judiciário. Você quer falar de bom senso? Fale de bom senso. Quer ser justo? Então seja justo. Fale o que é justo. Tá certo? Bom, é justo dizer, queridos, que nós temos dois pesos, duas medidas. Bolsonaro nunca foi acusado, quer dizer, foi acusado de um monte de coisa, mas nunca teve prova suficiente para condená-lo em nada. Nem por corrupção, por mais que tentaram, né? As notícias aí, Bolsonaro é pego com joia, joia do lado do exterior, rachadinha, e toda hora que investigar, caía por terra. Tanto que é verdade, que se não fosse, eu fico pensando se o pessoal da esquerda é só maldoso ou lhes falta cérebro para pensar. Será que sofreram uma lavagem cerebral que não consegue entender que se Bolsonaro tivesse... Porque tem gente que ainda fala, rachadinha, ainda fica falando isso do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro já não estaria preso se fosse rachadinha, tivesse tido algum tipo de ato concreto, investigado e provado? Você acha que ele já não estava preso, pessoal? Tentaram prender o cara porque ele mexeu com as baleias, pô. Vamos ser honestos. O Lula nunca foi perseguido a esse nível. Dilma nunca foi perseguida a esse nível.
Perseguição política sempre tem aquela coisa da oposição, tá? Mas não esse nível. São níveis que extrapolam. Você precisa ter esse bom senso. Mesmo não gostando do Bolsonaro. Tá entendendo? Outra coisa lá, se ele tivesse tido qualquer tipo de corrupção, seja por rachadinha, roubo de joia, por mais que tentaram, fizeram uma barulhão, uma fumaça, as notícias vindo, até as pessoas diziam, não falei, aí ó, aí aos podres, aí vai ver, investiga, tudo é comprovado, pá, cai por terra aquela narrativa. Senão ele já estaria preso, opa. Mas nunca acharam nada contra o Bolsonaro. E assim, as decisões do STF, principalmente, são arbitrárias. E não é só contra o Bolsonaro, é contra o Congresso e contra qualquer pessoa que se oponha a ele. Você consegue ter esse bom senso? Ele acusa, ele é a vítima e ele julga. Não está sendo assim? Pode ser assim? Tá certo? Se você falar que, tá certo, é isso mesmo, você é um descarado. Se você não é sem vergonha, se você não for um sem vergonha, descarado, sem caráter, mau caráter, aliás, então você é um idiota. Não sabe o que está falando. Uma coisa ou outra. E se disser que é evangélico, então eu digo, saia da igreja. Porque esse posicionamento não é o posicionamento de Jesus, como eu disse, que busca equilíbrio e justiça. Foi o que ele fez com a mulher adúltera, não condenou ela, não. Levou para a consciência, falou, fez o que é justo. Bom, agora vamos lá? Será que você tem esse bom senso? Agora estão julgando Bolsonaro por uma suposta trama golpista. E o pior, prenderam pessoas no 8 de janeiro. Eu acho que sim, deveriam ter uma punição sim, porque não era para estar lá, não era para invadir nada, então não dá para achar que vai ficar de graça, beleza? Mas as penas duras que o STF colocou na pessoa de Alexandre de Moraes, principalmente, mas aí o Supremo todo concordou, ou quase todo, não todo, né? Teve as divergências ali, talvez Luiz Fux, o Mendonça, acho que divergiram de alguns pontos ali, mas os demais se juntaram, votaram a favor e nada se diz. Veja, uma cabeleireira com 2 filhos pequenos, uma moça, uma mulher, né? Uma mulher jovem, 2 filhos pequenos, uma cabeleireira, pessoal, que se empolgou demais, foi lá e tal, escreveu com batom na estátua lá, perdeu o mané, que fala do Barroso, né? Meu, parece que é algo pessoal, os caras mandaram lá 14 anos de prisão. Isso é um absurdo, pessoal. Tá? Tem uma senhora de 70 anos presa. 74 anos, com problemas de saúde. Dá uma olhada nesse vídeo. Pedir ajuda de todos vocês. Eu acabei de receber o parecer da PGR que foi contrário à concessão da prisão domiciliar para minha mãe, Dona Vildete, que é uma senhora idosa, vai fazer 75 anos esse ano. Era acompanhada por diversos especialistas. Tem vários problemas de saúde, ela precisa desse acompanhamento, e mesmo com um relatório médico, com o parecer da penitenciária, informando que ela precisa desses cuidados, o Procurador-Geral da República foi contrário à libertação dela, a concessão da prisão domiciliar. Eu preciso da ajuda de vocês, para que eu consiga trazê-la de volta, para que ela tenha o tratamento adequado, porque isso é uma sentença de morte para ela vai morrer na penitenciária se a gente não conseguir tirar ela de lá. Por favor, gente, me ajudem, por favor, eu já não sei mais a quem recorrer. Eu preciso da minha mãezinha de volta. Ela tá presa injustamente. Ela tá sendo usada como refém, como um escudo. Isso não é justo, eu preciso que vocês me ajudem. Eu acho que o Alexandre de Moraes atravessa o samba, ele é vítima, ele é investigador, ele é juiz, isso é um escândalo, juridicamente. O STF tem pisado feio na bola, eles estão se achando, porque não tem nenhum freio e contrapeso a eles. Existe uma ditadura da toga, e não só do Alexandre de Moraes, tá? E eu também acho que, passados os momentos de mais pânico com relação a riscos institucionais, eu desconfio de qualquer figura que assume o papel de guardião da democracia. Desconfio de qualquer um.
Eu acho que o guardião da democracia é o mecanismo de freios e contrapesos entre os poderes. Portanto, não é uma pessoa, apesar que tem pessoas envolvidas. Por exemplo, se o Senado fosse decente no país, ele podia conter o STF de alguma forma. Mas a verdade é que os três poderes em Brasília tomam café da manhã juntos. Um combina com o outro, combina com os russos que vão fazer. Então, eu entendo que acho que hoje existe uma ditadura da toga e não só do Alexandre de Moraes. Mais da metade das pessoas presas no 8 de janeiro são idosos. E quase a metade são mulheres. Eu te pergunto, em qual lugar do mundo você dá um golpe de Estado com mulheres e idosos? Talvez sua opinião política seja totalmente ao contrário, talvez você não concorde. A única coisa que você precisa ter para poder enxergar que essa situação é uma grande atrocidade é caráter e decência. Se você tivesse caráter e decência, você estaria extremamente indignado com o que está acontecendo no Brasil. É injusto. São pessoas normais que saíram para as ruas, que foram manifestar, que talvez sim, em algum momento tenham se excedido, mas não merecem uma pena maior do que a pena de um assassino, uma pena maior do que a pena de um estuprador. Se você tivesse decência, você estaria inconformado com isso. E você acha que isso aqui não tem nada a ver com o canal Degustação Teológica? Se você fazer qualquer tipo de teologia, querido, sem senso de justiça, pode sair da igreja, cara. Pode largar a teologia. Não serve pra você, não é pra você. Por isso que eu tô trazendo esse tema, porque nosso canal também tem que falar daquilo que é correto, segundo as escrituras. Isso é fazer teologia. Mais do que estudar teologia, é viver a teologia que se estuda. Não dá pra gente aceitar um negócio desse e dizer que é normal. Um golpe, pessoal. Dizer que esse pessoal tá sendo preso como terroristas. Tá lá nos autos. São chamados de terroristas. Terrorista sem arma, irmãos. Terrorista sem bomba. Terrorista com batom na mão. Terrorista de 74 anos de idade. Como isso é possível? Uma idosa de 74 anos de idade é terrorista? Meu Deus! É uma fuzileira! Uma mãe que escreveu com batom, cara. Na estátua lá. Que com água lavaram e tiraram a sujeira. Tipo assim, você tá me falando que essa pessoa, mãe de 2 crianças, trabalhadora, é uma terrorista? Uma golpista? Vocês estão falando que foram presos sem bomba, sem armas, sem nada. E estavam prontos para tomar o poder. Gente, se você não parar para pensar nisso que eu tô falando, você seria um daqueles. Uma daquelas que teria arrebentado a cabeça da mulher adúltera na pedrada. Na pedrada, porque não parou para ter bom senso. Eu tô usando o texto até de João 8 para falar isso com você. Você teria sido aquela pessoa que não quero ouvir bom senso, eu vou pegar a pedra e vou abrir a cabeça dela na pedrada. É o que você faz quando você aprova a sentença que Alexandre de Moraes e parte do STF deu para essas mulheres. E não é só elas, morreram. Se eu não me engano, já estão... Olha, eu não quero falar fake news aqui, tá? Mas eu sei que Clezão morreu, era evangélico, pai de família, tá? Não era para estar lá, eu sou contra, tá? Invasões, tá? Alguma pena eles tinham que ter pego, mas penas civilizadas, dentro do contexto, que realmente fosse um corretivo para eles refletirem, e não essas penas aí que parece até vingança. E para pôr como exemplo, para que outros não ousem se opor ao poderoso STF. E aí, a gente vai ver essas injustiças acontecendo num país que está cada vez mais perdendo a cara de democracia e de liberdade. Perdendo bom senso. E a oposição perdendo bom senso e as pessoas perdendo bom senso. Você pode não gostar da direita, você pode ter um discurso da esquerda, mas tem limites. Tem limites, a gente precisa trabalhar um limite. Qual que é o limite? O limite é o bom senso, o limite a gente tem que chegar ali, se for para perder o bom senso, então não, a gente para por aqui. O bom senso tem que ser mantido, prevalecer o bom senso. A liberdade, a justiça. Queridos, eu rogo por liberdade, justiça e equilíbrio, bom senso. Bom, então, não ouse, você que é evangélico, ler João capítulo 8, falando da mulher adúltera, o Senhor não apedrejou, se você é aquele que diz sem anistia, para essas pobres almas do dia 8 de janeiro. Com penas absurdas, com velhinhas, idosas. Aí eu falei, o Clezão morreu, mas tem outro, se eu não me engano, não sei se é o 6º
ou 7º morto aí que morreu preso. Tá? Vai ter processo ainda contra o Estado, isso aí, viu? Morreram sob as ordens do Estado. Inclusive, alguns deles que já estava bem claro que eles deveriam ser atendidos em casa e foram mantidos por conta de questões de saúde deles. Foram mantidos lá na prisão e morreram lá. Era uma hora dessa, isso é um escândalo, pessoal. Era para esse Brasil estar tomado de gente nas ruas, era para estar virando um furdúncio, né, inaceitável, a mídia comprada. Era para estar denunciando, delatando. É o que está tentando fazer o Eduardo Bolsonaro. Aí a galera que não tem bom senso vai dizer, não, ele tá lá porque é parte do golpe, ele não aceita que o Lula esteja no poder. Não, ele tá lá porque tá tendo perseguição política além de oposição. É mais que uma oposição, uma perseguição além dos limites. É injusto. Aí pegaram o Bolsonaro, nunca acusaram, não tá sendo julgado aí por uma trama golpista, entre aspas, né? Os caras não acham nada, mas eles ficam indo em cima, a tal da minuta, do golpe, aquela coisa toda, e eles vão em cima. Cara, eles não têm nada. Agora resolveram pôr tornozeleira no Bolsonaro, pra ele não sair de Brasília, como se fosse um criminoso. Entraram na casa do cara lá com o mandato, a Polícia Federal entrou lá, a mando de Alexandre de Moraes, de novo. Pegaram um pendrive pra investigar aquele furdunço, foi ver, abriu o pendrive, era música gospel. E tinha no pendrive. Música evangélica, irmãos. E a gente vai ficar vendo tudo isso? Isso é censura, isso é ditadura. O STF está passando dos limites. E eu estou aqui como pastor evangélico para dizer, gostando ou não do Bolsonaro, isso não está certo. As pessoas que estão morrendo na cadeia porque se manifestaram, não que seu ato foi certo, mas a pena é severa demais, é injusto. Pessoas idosas de 74 anos, mãe de família, crianças, mãe de crianças, né? Como aquela cabeleireira. E outros que estão lá. Eu estou citando essas duas porque teve maior repercussão, mas tiveram outros ali que não era para ter uma pena absurda dessa. Tem gente ali com 16, 17 anos, 16 anos de cadeia, de condenação. Isso é um absurdo. E aí a gente vai pegar o líder do PCO, o Partido da Causa Operária, que é de esquerda, mas ainda tem bom senso. O Rui Costa Pimenta. E ele vai dizer o seguinte, olha o que o Rui Costa fala aí. Dá uma olhada. Eu, por exemplo, que nunca tive simpatia pelo Bolsonaro, me senti na obrigação de defender o Bolsonaro do processo que ele está sofrendo. Mas eu não defendi só o Bolsonaro, defendi o Monark, defendi o Alan dos Santos, defendi aquele outro, vários. Inclusive conversei com o pessoal, tudo. Eu acho isso tudo, apoiar isso, já não é um problema só de esquerda e de direita. É um problema de falta de espírito civilizado, digamos assim. Como é que você vai apoiar uma perseguição, um cidadão ser condenado a 8 anos porque ele falou alguma coisa na internet? Não dá pra. Quem apoia isso daí tá adotando. Eu sempre fui contra isso. Eu nasci na época da ditadura, né? Eu era contra tudo aquilo que eu via e tudo mais. Eu não vou agora porque o Bolsonaro não é do meu time e vou apoiar qualquer tipo de loucura que fizerem contra ele. Tá fora de cogitação, até porque eu sei que hoje é o Bolsonaro, amanhã sou eu mesmo. Né? Inclusive eu fui incluído no processo das fake news também, né? Junto com os bolsonaristas. Até eu fui, Rui, que não sou ninguém, cara. Sem sacanagem. Não, para ver extensão de coisa, é uma coisa monstruosa. Queridos, para você manter-se da esquerda, você não precisa deixar o caráter de lado. Não precisa abrir mão do bom caráter. Você pode continuar sendo de esquerda se você quiser, porque é uma posição política. Mas não perca o bom caráter. Não perca o bom senso. Não perca, pelo menos, o equilíbrio e o senso de justiça. Olha, senão nós perdemos a linha. Esquerda e direita tem limites. Nós somos um só povo, pessoal. Vivemos no solo brasileiro, pelo amor de Deus. Aqueles que estão lá no 8 de janeiro não assaltaram bancos. Não roubaram padarias. Não estão carregando bombas. Não são terroristas. São pessoas trabalhadoras de bem que se exaltaram por um momento, invadiram lá, certo? Mas são seus irmãos de sangue. Vivem no solo brasileiro. Amam a pátria amada, a bandeira chamada Brasil. Aí vocês vão se degradar, mandar um ou outro na prisão, começar a tretar um com o outro, porque está morrendo de amores por um homem chamado Lula, defendendo um ditador no STF e outros que estão com ele, os togados. Pelo amor de Deus, gente. Não dá. Não dá. Não é um vídeo de defesa de Bolsonaro, é um vídeo de defesa ao bom senso. Tem limites. Tudo tem limites. E engraçado, né, que Bolsonaro nunca prendeu ninguém, falavam que o cara ia ser o ditador, não sei o quê. O cara nunca prendeu ninguém, nunca mandou prender ninguém, não instrumentalizou o STF,
nunca criou nada pra censurar. Ele tinha o jeitão dele, batia a boca com jornalista, falava os palavrão dele lá, aquele jeitão ogrão dele, né? Mas, cara, beleza, era só tirar o cara na outra eleição, acabou. Agora, vamos lá fazer uma massacre contra o fulano aí? Esqueçam o Bolsonaro. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem. Eles sabem que o país está afundando em corrupção de novo, e se Bolsonaro não ficar inelegível e preso, ele pode ser reeleito, ou quem ele indicar e etc. Os caras sabem disso, e então vale tudo, né? Vale tudo, meu Deus. Ou você que é cristão, mesmo que você se diz de esquerda, se é que é possível nos moldes da esquerda ser um cristão. Eu tenho críticas à direita, pessoal, mas eu tenho hoje um olhar muito pessimista enquanto à esquerda, o que ela se tornou, tá? Tem gente presa inocente, você consegue entender? Você que está fazendo culto? Lembre-se de João capítulo 8. Você está tirando pedras. Você não está dando novas oportunidades, você não está perdoando, você está dizendo sem anistia. Você que se diz evangélico. Você deveria parar hoje de tomar Santa Ceia. Parar hoje de dizer que Cristo é o teu Senhor, que não se parece com ele. Não são criminosos. O criminoso, sim, o cara roubou uma padaria, pôs revólver na cabeça de alguém, matou, estuprou. Esse merece pena. Agora, pessoas que foram lá, pessoal, sabe, fazer protesto, pegar pena de 14 anos e pessoas que nem... Meu Deus do céu. É um absurdo. Bom, o que estão fazendo com o Bolsonaro também é exagero, né? E agora tem uma guerra aí com os Estados Unidos contra o Brasil, nós vamos ter sanções terríveis, e parece que o Lula quer pagar para ver que ele continua batendo de frente com o Trump, como se aguentasse, né? Vocês que amam esse discurso anti-Estados Unidos, fica tranquilo, logo logo a gente vai virar uma Cuba, uma Venezuela. Os empregos vão perder empregos, vamos, né? A vida financeira vai despencar, tá? Os ricões podem sair do país, vão embora, né? Ou ficar aqui explorando a miséria dos pobres. A gente vai continuar trabalhando, só pagar imposto, e vai ficar igual Cuba, vai trabalhar o dia inteiro para ganhar, tipo assim, o valor de hoje, vamos dizer assim, 100 reais vai custar, 10 pãozinhos vai custar 100 reais, né? A gente vai trabalhar para nada, se algo não for feito. E debaixo de um sistema totalmente ditatorial, totalmente autoritário. Lula logo, logo morre. Ei, Lula, deixa eu falar, você tem 80 anos, né? Você falou? Filho, você não vai aguentar muito tempo não, velho. Logo, logo você morre. Não, é naturalmente, né? Não é que eu desejo sua morte, é que eu tô falando que é natural, né? É verdade? Sei lá, você vai chegar a quantos anos? Não sei. Não sei quantos anos você aguenta ainda, né? Mas logo, logo você encarar Deus, Lula. Não sei com qual consciência. Mas assim, eu quero dizer pra vocês que aí vai ficar esse STF aí, pessoal. Esse STF aí mandando no país e os próximos caras que eles colocarem lá. E o que vai ser do nosso país, hein? O que vai ser do nosso país? Eu peço que você ore pelo país, mas que você que ainda defende o Lula, por favor, pare de defender o Lula. Chega, já deu. E pare de fazer de conta que está sendo normal o que o STF está fazendo. O juiz, numa canetada, o Alexandre de Moraes, numa canetada, ele derrubou a decisão do Congresso. O Congresso que travou o IOF do governo, que é novas taxações, que não é só para taxar super rico, não, é para taxar gente. Se você não acredita, olha a análise desse analista político. Mas algumas pessoas que dominam mais esse assunto, elas acabam sendo ouvidas para que nós possamos compreender a complexidade disso tudo. Por isso, a gente conversa agora com o Tsai Shiyu, que é CEO da empresa de investimentos Stai. Tsai, bem-vindo, hein? Muito obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. IOF é o que a gente fala já há algumas semanas. E aí vem esse papo, Tsai, é importante ouvir você, que tem conhecimento, que fica assim, porque IOF é papo para rico, porque não atinge o pobre. Afinal, tipo quando a gente fala do dólar, né, que fica parecendo que o dólar só atinge então quem tem dinheiro, como se não atingisse as outras pessoas. O IOF, a alteração do IOF, tem impactos para quem, no fim das contas? Bem-vindo. Boa tarde, Elisa. Obrigado por me receber. Essa é uma pergunta bastante profunda, né? Porque quando a gente fala de IOF e muitas vezes quando a gente quer justificar a implementação dele, a gente acaba focando muito de fato nas pessoas que têm uma renda mais elevada. Mas quando a gente olha a extensão, né, do impacto econômico do IOF, como também do dólar,
como você bem mencionou, ele tem um impacto muito mais abrangente, né? A gente acaba colocando o IOF numa caixa só, mas o decreto do IOF que foi sancionado pelo governo, ele acaba abarcando vários segmentos da indústria, desde o câmbio, o crédito, até previdência. Então, cada um desses segmentos ele acaba impactando diferentes setores da economia e também diferentes classes sociais. Então, por exemplo, o câmbio ele tende a ter um impacto maior em pessoas de renda mais alta, né? Então, pessoas que costumam viajar, costumam fazer essas operações de câmbio. Inclusive, esse foi um IOF que foi muito mal recebido pelo mercado financeiro, muito pela visão de que era uma forma de controle de capital, né? Travestido de IOF. E aí você tem outras coisas, como IOF no crédito, que impacta, sim, né, o consumidor médio, né, de uma renda um pouco mais baixa, e o IOF sobre previdência, que tem um impacto misto, né, um impacto bem diminuído, diga-se de passagem, né, mas ainda assim tem um impacto, né, na economia como um todo, em todas as esferas de classes sociais. Tá vendo? O governo ele não quer que você entenda do assunto, mas é mais ou menos isso que vai acontecer, vai ficar caro para todo mundo. O Congresso foi lá e derrubou a decisão do Lula, do governo. O STF fez o quê? Foi lá e derrubou a decisão do Congresso, cara. Se eu não me engano, foram... Olha, não lembro, mas eu acho que foi quase unânime. Se eu não me engano, foram 513 deputados que votaram a favor da derrubada do IOF do Lula. O STF, numa canetada, foi lá, derrubou, numa caneta, a decisão do Congresso e manteve o IOF do Lula. Então, aparelhados, viu? Aliás, olha essa notícia, que foi isso que o Maduro fez, ó. O Maduro, lá na Venezuela, ó, ele acabou com o parlamento lá, olha aí. Tá vendo? Nada é melhor que o STF, né? Nada melhor que ter o judiciário do seu lado. Assim você diz que tudo é legal, tudo é pela Constituição, tudo é pela democracia, papapá, e aí os caras vão fazendo o que querem. Olha aí, ó. Pra dar poder a um governante que não tem apoio do Congresso. O Lula não tem mais o apoio do Congresso e está governando via STF. Se você acha isso normal, paciência. E sabe por que o Nordeste não tira o Lula de lá? Porque mentem para os nordestinos. E a esquerda nunca levou nenhum benefício para o Nordeste, viu? Poderia. Mas eles mantêm os caras lá ganhando Bolsa Família, com o imposto de quem trabalha muito. Eles aumentam o imposto da classe média. A classe média se mata de trabalhar. E quando vai ter mais lucro, não tem mais lucro, porque começa a pagar mais taxa. E esse dinheiro é revertido para desvio de verba, com um pouquinho de corrupção, e depois também os projetos sociais, que eu não sou contra projetos sociais, mas eu acho que eles devem ter um tempo, um período, até que a pessoa possa mudar aquela situação dela, tá? Mas aqui é vitalício. Por quê? Por que a ideia do Lula é vitalício? É porque quanto mais gente dependendo do governo, quanto mais gente comendo as custas do governo, mais o governo tem controle sobre essas pessoas. Só que eles não têm essa consciência política. Mas nós aqui temos. E aí ficam lá presos e sempre vão voltar no papai Lula. Ou na esquerda, no PT, PSOL, etc. E aí eu fico pensando, amigos meus que defendem uma visão de liberdade comercial da América do Sul, eu também critico o imperialismo capitalista sem limites, eu tenho minhas críticas. Mas é com esse modelo aí que a gente vai melhorar a vida do nosso povo aqui na América do Sul? Com esse tipo de governo aí? Essa esquerda do Maduro, a esquerda do Ortega, a esquerda de Fidel Castro e de outros que estão lá agora, esse é o modelo? Olha o país, vê se tem alguma melhora lá, vê se melhorou a vida de alguém. Os meus amigos de esquerda, apaixonados pela libertação da América Latina, os amantes da teologia da libertação, Leonardo Boff e outros, vê se tá legal a situação. Mentirosos. A vida é uma miséria dos cubanos, dos venezuelanos, os caras comem coisa do lixo, cara. Essa é a realidade, os mercados são vazios, a comida é fracionada. Os ricos, que ainda existem alguns que financiam o governo e têm favor do governo, o judiciário, a polícia, o exército e a classe dos apoiadores do governo, esses vivem como rei, cara. Comem bem, andam bem, tem carrão, então para eles tá bom. E o povo, a grande massa, vive na miséria. E a culpa é de quem? Dos Estados Unidos e do capitalismo. Deixem de ser burros. Pelo amor de Deus, quem sofre é o nosso povo. É o futuro dos nossos filhos. Eles vão se lascar aqui nesse país. Não deixem que aqui se transforme numa Cuba, numa Venezuela, e Nicarágua e outras coisas parecidas. A igreja é perseguida. A igreja não tem liberdade. Essa é a realidade. Bom, pessoal, eu encerro o vídeo aqui, mostrando para vocês algumas verdades agora. O governo Lula, olha só, déficit 33 bilhões dos cofres públicos.
nós estamos com déficit em 2025. Olha que lindo. Tá vendo? Irresponsável. Está destruindo a economia do nosso país, aumentando as taxas para conseguir manter a máquina pública. Irresponsável. Usa dinheiro para comprar votos dos parlamentares, que esse centrão é podre também. Que Deus tenha misericórdia. Eu só rogo a você que é cristão, que se diz cristão, você ainda tem um bom senso em você, senso de justiça, conforme a Bíblia diz que temos que ter, equilíbrio, verdade, integridade. Pare de fazer o L. Diga não ao Lula, já deu. Não é que é um apoio a Bolsonaro, não, mas assim, chega, Lula não dá mais. Você precisa acreditar, precisa entender e precisa, pôr em prática isso. Chega de Lula. E tá na hora de clamar por justiça contra aqueles presos inocentes do 8 de janeiro. Inocentes que eu quero dizer, não é que eles não têm uma parcela de culpa por estarem presos. Que eu falei, uma pena menor, mais justo, seria aceitável. Todos em casa, 2 anos sem poder lá sair de casa, tornozeleira, talvez seria útil. Serviços prestados à sociedade, sabe? Seria mais educativo. Enquanto isso, o STF solta aí, ó, traficantes, olha aí que bonito. Bandidos de verdade são soltos, corruptos realmente são soltos. Olha aí. E essas pessoas ali, nessa situação, por conta de um protesto, tomam penas de reclusão, na cadeia. Até 14 anos de cadeia, isso é um absurdo. 18 anos, 16 anos, 14 anos de prisão. Se você quiser continuar apoiando isso, fique à vontade. Só que assim, cara, para de dizer que você é crente, que você é uma vergonha. Não diga que você é católico, evangélico, você é uma vergonha para o reino de Deus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fique à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Olá, pessoal. Quero convidá-los a conhecer alguns livros que tenho publicado na área pastoral e na área da eclesiologia. O primeiro deles é este aqui, o Ministério Pastoral, tá? Publicado aí em 2017 pela editora OBPC. São conselhos aos jovens pastores e vocacionados. Eu indico, publicado pela editora OBPC, tá? E tem esse aqui também, já como pastor na Igreja Batista, publicado aí em 2023, uma comunidade pastoral e missional, pela editora Lucel, tá? Os 2 livros são básicos, objetivos, e você pode adquirir entrando em contato comigo pelo e-mail, que está aqui no canto da tela, né, bp.domenicali@gmail.com, onde você pode também me convidar, se você quiser, para dar uma palestra ou pregar na sua igreja, e lá eu levo o material para você, os 2 livros em questão. Ou você pode entrar no site da editora OBPC, estou pondo aí do lado da tela, editoraobpc.com.br, e adquirir lá o livro Ministério Pastoral, tá bom? Também estou para lançar mais um livro em breve, né? E logo eu anunciarei aqui, tá bom? Fica aí um pouquinho mais que eu vou dar dicas agora, apresentar alguns lugares
onde seria legal você estudar teologia, seja em cursos reconhecidos pelo MEC, como graduação e pós-graduação, ou em cursos livres, cursos ministeriais. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, ó, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe vocês. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Next